Atos capítulo 2, está ali, ó. E eu convido vocês a abrirem suas Bíblias. A partir do versículo 41, nós vamos ler alguns versículos. Aliás, desculpa, 42. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Capítulo 4, versículo 32. Diz assim: da multidão dos que creram era uma só mente e um só coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuía, mas compartilhavam tudo que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor, e grandiosa graça estava sobre eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. E agora, capítulo 6, versículo de 1 ao 7. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixavam-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e passaremos para eles essa tarefa, e nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, e também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Nós colocamos nossas vidas diante de Ti, à mercê do Teu Espírito, para que visite os nossos corações e para que a Tua palavra seja como boas notícias, sejam de fato as boas notícias para cada um de nós, para cada coração, para cada vida aqui. Que de fato, Deus, nós não apenas sejamos visitados com boas notícias, mas essas boas notícias possam ser também notícias que nos desafiem, que nos conduzam na direção daquilo que o Senhor deseja e de fato aguarda de cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Há vários anos, na verdade, eu estive na Angola juntamente com o pastor Ricardo, numa viagem em que ele foi um convidado oficial da Federação Eduardo dos Santos, FESA. É uma fundação, é uma fundação que foi fundada pelo então presidente da República de Angola, que tinha como objetivo pensar os problemas sociais daquele país e propor sugestões, soluções. Então era um fórum social e convidavam pessoas, palestrantes do mundo inteiro para estarem presentes ali. E o pastor Ricardo foi uma das pessoas que foram convidadas para falar naquele evento. E ele me convidou para ir junto com ele e eu fui para Angola. Passamos ali uma semana em Luanda. Ficamos hospedados num bom hotel, um dos melhores hotéis, se não naquela época o melhor hotel da cidade, e onde embaixadores também estavam morando. Então havia um aparato de segurança muito grande, muito forte. E nós e outras pessoas do Brasil inteiro, inclusive do exterior, íamos e vínhamos num carro oficial da fundação, que nos pegava ali no hotel e nos levava para o local do evento, e a gente passava o dia todo, que era uma espécie de centro de convenções. Todos os dias a mesma coisa. Um carro, era um micro-ônibus, com seguranças e tal, e a gente ia e vinha.
E a gente estava querendo sair um pouco da rota oficial. Aí o pastor Ricardo virou para mim e falou assim: rapaz, vamos sair dessa rota oficial aqui, vamos conhecer a periferia de Luanda. Vamos conhecer, porque só andando aqui pelas ruas principais nesse ônibus aqui, a gente não conhece nada desse país. Vamos lá, eu falei, embora. E aí nós falamos com o pessoal da coordenação e segurança, de jeito nenhum, vocês estão sob a nossa responsabilidade, isso não pode acontecer, esse pedido aí não tem o menor cabimento e tal, e aí, enfim, não deixaram de jeito nenhum. Eu falei, rapaz, não deixaram não, a gente está aqui refém deles, não tem jeito, a gente tem que ficar nesse negócio aqui, seguindo esse caminho oficial, indo e vindo, e a gente querendo conhecer de fato a carência daquele país e andar pela cidade de Luanda. Luanda é uma cidade que foi construída para 500 mil habitantes e tinha naquela época 2 milhões de habitantes, tinha 4 vezes mais habitantes do que cabia naquela cidade. Então, a Angola viveu décadas em guerra, guerra civil inclusive. E pessoas saíram do interior de região de guerra e foram morar na capital, em Luanda, para fugir da guerra. Então, imagine a quantidade, centenas, milhares de pessoas saíram do interior do país para morar na capital, porque, afinal de contas, na capital não havia tanta guerra, a guerra estava restrita mais ao interior. Aí, lá pelas tantas, eu conheci um jovem de uma igreja metodista, e ele... Conversa vai, conversa vem, eu falei assim, olha, rapaz, a gente estava querendo sair aqui um pouco do roteiro oficial. Você tinha como levar a gente para conhecer um pouco da periferia de Luanda? Ele olhou assim assustado e falou, mas vocês querem conhecer a periferia de Luanda? Vocês querem conhecer de fato Luanda? Eu disse, queremos, nós viemos aqui, nós queremos conhecer o país, conhecer a periferia. Porque afinal de contas, fazer aqui um parêntese para vocês, quem vem para Fortaleza para passear só na beira-mar e no Beach Park não conhece Fortaleza. Não é verdade? É ou não é? Você quer conhecer uma cidade? Vá conhecer a periferia dessa cidade, não apenas lugares bonitos, porque os lugares que os turistas frequentam não é a cidade do dia a dia, é a cidade do turista, que é arrumada, toda ajeitadinha, direita, pintada, quando é, não é? Para que receber o turista. A cidade é a cidade dos trabalhadores, a cidade do povo, é a cidade, são os bairros, é a periferia, então vá na periferia. E o rapaz falou assim, então tá bom, se vocês querem eu vou arranjar um carro e vou pegar vocês, e marcou um dia e um horário, passou lá no hotel e nos pegou. E a gente, literalmente, vou confessar o pecado para vocês, já comecei, então tenho que terminar, né? Nós burlamos a segurança lá e saímos para conhecer a periferia, e foi uma experiência dramática, terrível, dramática, porque nós vimos violência de Estado, nós vimos violência, pessoas se brigando no trânsito, gente descendo do carro e se esmurrando literalmente num trânsito terrível. Se você acha o trânsito de São Paulo, de Fortaleza, caótico, não conhece o trânsito de Luanda. A gente estava num ponto lá e totalmente travado o trânsito, e o rapaz desceu de um carro e foi no carro da frente, bateu na porta lateral do carro e gritou com ele, brigou com ele, falou assim, anda, anda, anda. Mas ele não tinha como andar, tinha apenas uns 3 metros, estava tudo engarrafado. E aí o rapaz do carro, que teve a porta lá, foi insultado, desceu do carro e os dois começaram a discutir e de repente estavam brigando e o nosso carro estava do lado, encostado, literalmente encostado. De repente os dois estavam se esmurrando e usaram o capô do carro que a gente estava lá, para um usou para botar o outro lá e tome, bater, bater. Acreditem, isso não é cena de filme, isso é absolutamente verdade. O para-brisa do carro ficou todo ensanguentado. Eu ainda quis pegar a câmera para filmar. E o pastor Ricardo, guarda essa câmera aí, pelo amor de Deus, porque se eles virem vai sobrar para a gente também aqui. Foi uma cena terrível, terrível. E a gente ficou assustado, literalmente assustado com aquilo ali. Saímos, continuamos a andar e tal. Eu disse, bom, agora eu vou mostrar para vocês o Museu da Escravatura, que é, na verdade, o lugar que é um pequeno forte, onde os escravos eram colocados nesse local, nesse forte, e depois os escravos, os negros, né, eram colocados, tornados escravos, e depois eram transportados nas galés, então, para cruzar o oceano. E nós fomos lá, e chegamos lá, e ele começou a contar a história, mostrar e tal, e à medida que ele falava, ele percebeu o nosso semblante, de tristes, de abatidos, assim, de afligidos, afinal de contas a gente já vinha de uma experiência traumática, coisa de pouco mais de 1 hora atrás.
E aí, de repente, o jovem falou assim, disse, tudo isso por causa do nosso pecado, né, pastor? Mas que pecado? Pecado, a Bíblia diz que nós não somos amaldiçoados, que nós negros fomos amaldiçoados. Mas de onde você tirou essa história? Não, nós aprendemos assim, nos ensinaram assim. Aquele jovem era evangélico, de uma igreja evangélica lá em Luanda. O jovem estava repetindo para a gente uma falsa teoria, uma mentira, que foi criada pelos brancos cristãos europeus, com justificativa para colonizar e para escravizar o povo que eles colonizavam, chamado de mito amítico. Mito amítico, para quem já ouviu falar, é aquele mito em que diz que todos os negros são descendentes de Cão, filho de Noé, e que como Noé amaldiçoou então a Cão, logo todos os que são descendentes de Cão são amaldiçoados. E o link que fizeram é que o mito amítico é que os que foram amaldiçoados por Cão, por Noé, descendentes de Cão, são os negros. A gente ficou assustado de que, em pleno século XXI, a gente estava escutando uma história daquela. Que aquele jovem evangélico, cristão, estava replicando uma história dessa. E a gente ficou se perguntando, e o que é que estão ensinando a mais nessa igreja, nessa comunidade? O que é que os cristãos estão aprendendo ainda mais? Eu trabalhava em Tauá em 1990, 93, e num desses anos uma jovem se converteu através do programa de rádio. Ela chegou, mandou uma carta, aliás, para mim, dizendo que havia se convertido pelo programa e queria visitar a igreja, e de fato foi visitar a igreja. Morava no interiorzinho, lá bem distante mesmo, fim do mundo. E nos convidou para ir lá visitar a sua família. E eu fui, peguei minha esposa e meu filho muito pequeno, e fomos nessa viagem, uma viagem longa, no sertão, sabe aquela estrada carroçal, aquelas costelinhas, que não tem carro no mundo que aguente, você chega lá com as suas entranhas totalmente remexidas. Quem é do sertão e quem já andou no sertão sabe muito bem o que eu estou falando, que você olha assim para trás e não vê nada, senão aquela fumaça, né? Aquela nuvem de poeira. Chegamos lá e tal, e para minha surpresa, o pai já era evangélico. E o avô dela, o pai do pai, também era evangélico. E era um homem do interior, num lugar que não tinha luz, não tinha asfalto, não tinha água encanada, que conhecia muito bem da Bíblia, conhecia trechos inteiros da Bíblia de cor. Lá pelas tantas, ele falou assim, pastor, eu estou feliz que a minha filha se converteu através do seu programa de rádio, da igreja, né? Estou feliz da vida. Mas você sabe de uma coisa? Eu tenho um espinho na carne. Eu falei, espinho na carne? Ele disse, eu fiquei imaginando assim, como o apóstolo Paulo, eu tenho um espinho na carne. Eu fiquei imaginando, alguém que se compara com o apóstolo Paulo, deve ser alguém, de fato, que deve ter um nível elevado de ministério, né, acima dos outros, fora da curva. Eu falei, eu tenho um espinho na carne. Eu falei, ele falou, eu perguntei, então, e qual o seu espinho na carne, não é? E ele falou assim, ele apontou e falou assim, a minha mulher, essa mulher é incrédula demais, pastor. Eu estou tentando pregar o evangelho para ela há mais de 20 anos e essa mulher, ela ainda não se converteu até hoje. E eu fiquei ali assim olhando e não sabia literalmente o que dizer. O espinho da carne daquele homem, ele dizia que era a sua própria esposa que não havia se convertido ao evangelho ainda. E eu imagino que ela deveria dizer com razão a mesma coisa a respeito dele, né? Eu fico imaginando o seguinte, por que eu estou contando essas duas histórias para vocês? Porque são dois exemplos de uma espiritualidade doentia, de uma espiritualidade espiritualidade, diga-se de passagem, de igrejas evangélicas, doentia, que não contribuem em nada com o evangelho, em nada com de fato a mudança e a transformação do ser humano, que é capaz de produzir religiosos, membros de igrejas evangélicas, mas de pessoas que de fato conhecem realmente a Deus, não. Porque uma espiritualidade que reproduz mentiras, falsas teses, que reafirmam todo um processo de colonização, de subordinação, de opressão, um evangelho que favorece a um colonizador
e que justifica para esse colonizador todo o processo de exploração, de mão de obra, todo o processo de subordinação, a lógica de subordinação, e que deixa esse pobre desse colonizado numa condição deplorável, extrapola e literalmente tira-lhe tudo que tem, inclusive a liberdade, não pode ser chamado de evangelho. Uma espiritualidade que o marido diz para a esposa que ela é o espinho na carne, que essa mulher é incrédula, uma espiritualidade que faz com que as pessoas sejam transformadas em coisas, são reificadas, coisificadas, transformadas em objeto, que não servem para nada, servem apenas para serem manipuladas e alcançar os seus objetivos, é uma espiritualidade que não serve para nada. Então existe espiritualidade e espiritualidade. Existe espiritualidade boa, saudável, construtora, construtiva, e existe espiritualidade destruidora. E é bem possível que hoje à noite aqui, estejam aqui presente entre nós, gente que tenha sido fruto de alguma espiritualidade profundamente destruidora na sua vida, na sua relação com esposa, relação com filho, na sua relação com o pai, na sua relação com família, na sua relação com o trabalho, e que de repente encontra na Betesda uma igreja com espiritualidade mais leve, saudável, reflexiva, que leve você de fato a pensar seus relacionamentos, suas relações, seus modos de relação. Esse é o nosso objetivo de fato enquanto igreja. É fazer com que as pessoas que frequentam as nossas comunidades sejam pessoas que realmente estejam repensando seus modelos, seus relacionamentos e que tipo de espiritualidade está sendo construída na sua própria vida. Por isso é que eu escolhi esse texto para falar para vocês hoje, que é um texto muito interessante, que fala da escolha pelos 12 de 7 diáconos. Imaginem vocês. E o que é que tem a ver a escolha de 7 diáconos com espiritualidade saudável? Deve ser a pergunta que você deve estar se fazendo. O que é que deve ter a ver a escolha de 7 diáconos para uma igreja com a construção de uma espiritualidade que seja uma espiritualidade saudável? Deixa eu explicar para vocês. Em Atos, a igreja, quando começa, a partir do dia de Pentecostes, começa já se convertendo às centenas, né? Rapidamente, um punhado de pessoas se torna então em milhares de pessoas. Já no capítulo 2 de Atos, nós encontramos que 3.000 almas se converteram. Então vocês imaginem um punhado de pessoas, da noite por dia, 3.000 pessoas se convertem, se agregam ao projeto e aderem ao projeto do Evangelho de Jesus e se tornam então igreja. Isso cria um problema sério de espaço, de discipulado, de tudo. Mas o testemunho daquela comunidade era um testemunho tão bonito, tão extraordinário, que mesmo quando Pedro e João foram presos e ameaçados pelo Sinédrio de não pregarem o Evangelho mais, eles ousam encarar o Sinédrio, que era a autoridade máxima da religião judaica, dizendo-lhes que eles não poderiam se calar diante do que eles tinham visto e ouvido. Ou seja, nós somos testemunhas oculares e não podemos deixar de falar de jeito nenhum. Ou seja, se vocês quiserem nos prender, prendam. Se quiserem nos açoitar, açoitem. Mas nós não podemos nos calar. E a igreja começa então nisso. E é uma experiência assim traumática, porque eles são presos, são ameaçados, mas ao mesmo tempo bonita, porque a igreja não perdeu o seu ânimo, o seu encorajamento. No capítulo 2, no final do capítulo 2 que nós lemos, diz que começou a acontecer entre eles um fenômeno muito bonito. Foi que os cristãos começaram a vender suas posses para distribuir entre eles, para que não houvesse mais nenhuma necessidade, ou seja, ali todas as classes sociais, o ideal de Marx estava acontecendo, não haveria mais luta de classes, ninguém estaria mais brigando por nada, estavam todos sendo nivelados pelo ideal do Evangelho. Também é verdade que eles achavam que Jesus voltaria logo, portanto não haveria muita razão para se apegar a bens materiais, que a volta do Messias seria muito breve e, portanto, eles não precisavam se preocupar em estar acumulando tantos bens materiais dessa forma. O fato é que, qualquer que seja a razão, havia um elan, havia um propósito, havia uma razão muito bonita que fazia com que eles quisessem viver juntos, em uma comunidade. E aquele modelo, aquele espírito, começou a tomar conta daquela comunidade, de repente estavam todos juntos, e essa experiência começou a ser replicada naturalmente, ninguém impôs nada, nenhum dos apóstolos estabeleceu nenhuma condição,
Nem Pedro, nem Tiago, nem João, nem André, ninguém, absolutamente nada, foi algo que surgiu naturalmente dentro da própria comunidade. Isso é muito bonito, quando surgem iniciativas dessa natureza, de abençoar a vida uns dos outros, que não são iniciativas dos pastores, que não são iniciativas nossas. É muito bonito quando pessoas dentro da própria comunidade têm iniciativas de contribuir para o bem comum de outras pessoas que estão passando por dificuldades e necessidades e tem uma iniciativa, tem um insight. E aí diz, olha pastor, eu tive uma ideia e que tal a gente fazer assim? Isso é maravilhoso, porque não parte da gente, parte da comunidade. E que quando parte da comunidade é ainda mais e absolutamente legítimo. Porque nós não precisamos convencê-los de coisa alguma, muito pelo contrário, a igreja já está naturalmente convencida. Isso é o que a gente chama, de fato, de um ato do Espírito Santo. E esse Espírito precisa continuar tendo liberdade em nós, no meio de nós e nos nossos corações para continuar agindo, porque o Espírito de Deus continua agindo mesmo nos dias de hoje. Amém? Amém. Eu creio nisso. Eu creio que o Espírito continua agindo. Que todas essas iniciativas são sempre iniciativas que partem, de fato, do coração de Deus. E quando encontra corações dispostos e disponíveis, esse desejo de Deus é materializado através do coração de pessoas sensíveis, sensíveis ao outro, sensíveis às necessidades do outro, que olham para além de si mesmos. Então em Atos 2 nós encontramos isso. Em Atos 4 nós também encontramos a mesma referência de Atos 2, que eles estão vivendo em comum, que eles estão vivendo uma vida bonita. Então a igreja começa assim, aquela experiência extraordinária e bonita. Mas no capítulo 6, no início do capítulo 6, versículo 1, nós vemos logo no início que veja aqui, diz assim, ó, naqueles dias, tendo-se multiplicado, crescido o número dos discípulos, surgiu um problema na igreja, naquela igreja. E qual foi o problema? É que as viúvas de judeus de fala grega estavam sendo preteridas por viúvas de hebreus de fala hebraica, de judeus de fala hebraica. Eram todos judeus, mas um grupo tinha uma ascendência grega e o outro tinha uma descendência hebraica. Então, e começou na distribuição diária dos alimentos, coisa que era feita então pelos discípulos, começaram a preterir as viúvas de fala grega e favorecer as viúvas de fala hebraica. E isso começou a gerar um problema dentro da igreja. Agora para um pouco aqui e pensa comigo. Como é que uma igreja que começa de uma maneira tão bonita, tão significativa, gente vendendo as suas propriedades, vendendo o que tinham, de mais precioso que tinham, abriam mão de tudo e começaram a se engasgar, engalfinhar, tropeçar por uma coisa tão pequena que era a distribuição diária de alimentos, ao serem injustos com as viúvas de fala grega. Como é que pode? Como é que a gente consegue entender, compreender que uma igreja que está começando e que tem experiências tão bonitas, tão despojadas, como tinha aquela igreja de Atos que estava começando, logo depois, pouco depois, com o crescimento da igreja, ela tem um problema dessa natureza. Viúvas, gente estava sendo discriminado. Viúvas, pobres viúvas, estavam sendo discriminadas. Como? Como é que pode? E aí nós só temos eu diria, uma resposta mais plausível para isso. É que nós não podemos idealizar nem igrejas e nem pessoas. Que nós, seres humanos, igreja, eu e você, tanto somos capazes de gestos bonitos, extraordinários, como nós somos capazes de cometer pecados e falhas horríveis e horrorosas. E na expressão do pastor Ricardo Gondino, tanto nós somos luzes, como nós somos sombra. Que essa igreja, tanto ela era capaz de ter atos belíssimos, bonitos, mas ao mesmo tempo ela foi capaz de tropeçar numa coisa tão pequena, ao preterir e ao discriminar as viúvas de fala grega. Uma sugestão para vocês, uma observação interessante e pertinente aqui. Não idealize sua vida, seu casamento, sua família e igreja. Nós, eu e você, somos capazes de atos belíssimos,
atos de despojamento total, mas somos capazes de cometer também pecados terríveis e falhos, porque nós somos humanos, nós somos seres humanos, nós podemos falhar sim. Por isso é que às vezes eu encontro algumas pessoas dizendo assim, olha, eu estava na igreja tal, X e tal, e fiquei decepcionado com a igreja. Se não foi por uma questão teológica, foi por algum pecado, deixa eu explicar para você. É possível sim que você se decepcione com a igreja por causa de pecado. É possível que você se decepcione com uma pessoa por causa de pecado. Eu confiava tanto naquela pessoa e essa pessoa de repente me passou a perna, me traiu. Eu confiava tanto naquele fulano de tal, mas aquele fulano de tal, de repente o meu sócio, o meu amigo, uma pessoa que tinha um testemunho bonito, de repente essa pessoa pisou na bola comigo. Sim, é possível. É possível que nós somos luz e sombras e que a gente pode de fato cometer falhas dessa natureza e ao mesmo tempo temos atitudes e gestos bonitos, e um desses gestos é se arrepender e começar tudo de novo. Então, quando os apóstolos são inquiridos a respeito desse problema, eles tomam a seguinte decisão. Olha o seguinte, reúnem a igreja e dizem assim, vamos resolver esse problema e vamos resolver da seguinte maneira. Vamos escolher 7 homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria e de bom testemunho, para administrar essa questão, porque nós vamos continuar na pregação da palavra, continuar com o Evangelho, que afinal de contas não convém a gente parar do que a gente está fazendo para lidar com essas dimensões aqui que podem ser resolvidas por outras. E diz a Bíblia que o parecer de fato agradou a igreja e eles escolheram 7 pessoas. Quais são essas observações que eu considero pertinentes nessas sugestões para uma espiritualidade saudável? Primeiro, para a gente construir uma espiritualidade saudável, nós, enquanto igreja, enquanto povo de Deus, enquanto comunidade, nós temos que estar disponíveis para escutar o clamor de quem sofre injustiça. Foram sensíveis o suficientes, apesar de suas ocupações, para ouvir o clamor das viúvas que estavam sendo injustiçadas. Que as suas ocupações, que as suas atividades, as suas atribuições não lhes ocuparam tempo suficiente a ponto de que o clamor das viúvas não lhes chegasse aos seus ouvidos. Uma espiritualidade saudável, uma espiritualidade que vale a pena, é uma espiritualidade que se preocupa em ouvir o clamor de quem é injustiçado neste mundo. Uma espiritualidade que se preze, que vale a pena investir, é uma espiritualidade que se importa com o outro, com quem sofre, com quem está sofrendo nesse mundo. É que o clamor de quem sofre, de quem está gemendo, chegue de fato aos nossos ouvidos. Não adianta a gente orar pedindo a Deus para ouvir o clamor. Você pode até orar, mas sabe o que é que Deus vai querer dizer para você? Vai dizer para você, é isso mesmo, eu estou esperando gente para poder contar. Eu estou esperando pessoas para poder contar, ouvir o clamor. Ouvir, ver e se comover com aquilo na direção de fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer, não adianta também só você ouvir o clamor e não fazer nada. Eu escutei aquilo ali, aquilo me comove, eu não gosto nem de ver essas cenas na televisão, não gosto nem de ver na internet, eu fico profundamente comovido, profundamente comovida, mas pronto, passou apenas isso mesmo e passou. Não. Aquilo que nos comove, nos interpela. Aquilo que nos inquieta o coração, nos interpela. E o padre Henri Labolsicot, um padre que morou e morreu aqui no Pirambu, mais de 30 anos aqui no Ceará, e viveu pelos países pobres pelo mundo afora, da África, e entre os pobres em países ricos da Europa, morando literalmente em comunidades muito pobres, no seu livro 1500 quilômetros de Paris a Roma, ele diz assim, o problema de atender à vontade de Deus, de atender uma vez à vontade de Deus, é que vão surgir novas interpelações, é verdade. O problema de ser sensível à voz de Deus é que essa voz vai continuar ressoando aos nossos ouvidos. É que Deus vai dizer assim, pronto, encontrei alguém com quem eu posso contar. Encontrei alguém que eu posso dividir. Encontrei alguém que eu posso de fato dividir essa responsabilidade. Vamos lá, meu filho, vamos lá, minha filha, vamos juntos. Todas as pessoas que tiveram vidas bonitas, extraordinárias, significativas e que de fato fizeram mudança nesse mundo, foi gente que teve a capacidade, a sensibilidade de ouvir o clamor de quem sofre. Eu gosto muito do livro de Neemias. E no capítulo 1 de Neemias há uma história muito interessante, porque Neemias era copeiro, mor do rei.
E ele estava no palácio, e ele tinha tudo para não se importar com o clamor de ninguém. Porque ele estava no palácio, literalmente encastelado. E ele, um belo dia, estava por ali, e os seus irmãos tinham acabado de chegar de Jerusalém. E ele pergunta aos seus irmãos: como é que está o povo lá de Jerusalém? E os seus irmãos dizem assim para ele: olha, estão em grande aperto e em grande necessidade. As portas da cidade foram queimadas a fogo e os seus muros foram destruídos. E há muita necessidade lá em Jerusalém. E o texto bíblico diz, no capítulo 1 de Neemias, diz que ele diz assim: e ao ouvir isso, parei e chorei, e orei ao Deus dos céus. Só ouvir, só saber. Por que eu digo para vocês que uma espiritualidade saudável se importa com o clamor de quem sofre? Porque essa espiritualidade saudável que se importa com o clamor de quem sofre não é uma espiritualidade egoísta, autocentralizada, que está pensando apenas em resolver os meus problemas pessoais, as minhas necessidades. É uma espiritualidade que extrapola nós mesmos, que vai para além dos nossos próprios limites, que vai para além de nós mesmos. E essa é a nossa proposta enquanto Igreja Bethesda, é uma espiritualidade que não esteja restrita a nós mesmos, porque a vida só faz sentido para além de nós mesmos. Só em nós mesmos ela não tem sentido, ela vai se esvaziar de sentido, logo ela se esvazia. Mas quem vive uma vida cristã e uma vida neste mundo, que está preocupado com os outros, encontra razão para viver, motivação para continuar acordando todos os dias e saber: eu estou nesse mundo porque de fato Deus tem um propósito para mim. E qual o propósito? É que de fato esse mundo seja um mundo de Deus. É que eu possa trabalhar para que esse mundo de Deus possa se concretizar diariamente, constantemente, para que ele se materialize. Para que, se depender de mim, mulheres que sofrem violência doméstica possam encontrar de fato amparos, ajuda. Mulheres que sofrem por causa do desemprego, porque não conseguem se qualificar no mercado de trabalho, possam, se depender de mim, se depender de nós possamos ajudar para de fato encontrar vaga no mercado de trabalho e se qualificar. Mulheres que sofram algum tipo de discriminação, gays, homossexuais, transgêneros, negros, garotos que estão marginalizados na rua, possam encontrar em nós gente que está escutando o seu clamor, dizendo: me ajude, e nós possamos dizer como profeta: eis-me aqui, envia-me a mim. Isso é uma espiritualidade saudável. E é isso o que acontece nessa igreja na escolha dos 7. Porque as viúvas reclamam, mas a reclamação delas, a queixa delas não fica apenas entre elas, chega aos apóstolos. E os apóstolos fazem alguma coisa. E eu oro a Deus para que de fato eu e você, possamos ter os ouvidos sensíveis para ouvir o clamor de Deus, o clamor de quem sofre, porque o clamor de quem sofre é o clamor de Deus. O clamor de quem sofre é o clamor de Deus. Eu não sei se eu contei para vocês aqui, foi em outro lugar que eu contei, mas outro dia eu estava aqui trabalhando na convenção, saí, e eu estava indo para algum lugar ali na aldeota, e de repente a luz do meu carro, da temperatura, acendeu, foi para o vermelho, rapidamente. Eu parei, fiquei desesperado, porque era um trânsito imenso ali na aldeota, e eu consegui encostar o carro num local, e na hora que eu olhei, isso era quase 1 hora mais ou menos, não tinha almoçado ainda. Eu disse: quer saber de uma coisa? Eu vou almoçar. Não vou me importar com isso não, vou almoçar, esse carro vai ter que esfriar um pouco mesmo, para eu ver o que é o problema, deve ter descido água aí, um mangote estourou, alguma coisa. Fui almoçar, e lá almocei, dei um tempo e tal, e peguei o celular e comecei a mexer no celular. Comecei a entrar em rede social, e aí eu vi lá um clamor de um amigo, chorando, dizendo que estava muito triste porque a sua irmã tinha se suicidado. Tinha morrido, perdão. De fato, era suicídio. E eu fico muito comovido com esse negócio de suicídio, porque eu
já atendi muitos casos de pessoas, de familiares, de pessoas que cometeram suicídio. Um deles, inclusive, quando eu fui atender, cheguei lá, o suicida ainda estava pendurado numa corda. É uma cena assim, horrorosa, triste, pavorosa. Outro era um jovem da nossa igreja, lá em Natal, que também, aliás, não era da nossa igreja, ele já tinha passado pela igreja quando ele era criança, e que não aguentou as pressões da vida, e acabou também dando cabo da sua própria vida num hospital psiquiátrico. Ele era homossexual e a família não aceitava. E aí eles procuraram um pastor e me encontraram. Ele disse: pastor, o senhor faria? Eu digo: claro, faço. Eu não posso dizer que é um prazer, porque não há nenhum prazer nisso, mas eu não posso me deixar de solidarizar com vocês de jeito nenhum. Então, esse negócio de suicídio mexe de fato muito comigo. Eu fico muito comovido com isso. Entrei em contato com esse meu amigo e falei assim: o que é que houve? Ele disse: pastor, minha irmã se suicidou hoje. E eu, quantos anos? 32 anos. E eu fiquei muito, muito comovido com isso. Esqueci completamente do problema do meu carro. Foi isso que eu acabei de dizer para vocês. Quem está disponível a escutar o clamor de quem sofre, esquece-se de viver uma vida voltada apenas para si mesmo. E eu esqueci completamente. Eu falei assim: tá bom, eu vou visitar você, eu vou na sua casa, vou visitar você, sua família, sua mãe e tal. E eu, assim, onde é que você mora? Perguntei onde é que ela mora. Ele falou: lá no Pirambu. Disse lá o endereço. Eu coloquei no GPS e ficava literalmente no meio do Pirambu. Não era nem na rua principal, não. Era no meio do Pirambu. Levei meu carro para consertar, consertou o carro, e eu fui no final da tarde, início da noite, chamei o pastor Jansen, que disse: olha, eu vou lá, você quer ir comigo? Vamos lá, tal, e fomos, e num determinado momento o GPS se perdeu. Imagine vocês, o GPS se perdeu, aí não teve jeito, eu tive que perguntar às pessoas lá, e cheguei numa rua estreita, muito estreita. E quando eu cheguei lá, eu não sabia que a mãe dela era evangélica, eu não sabia que ela era evangélica, eu não sabia que a família toda era evangélica. E eu fiquei imaginando o seguinte: meu Deus, quantas pessoas estão passando pela mesma aflição? Quantas pessoas estão passando pela mesma aflição? Uma espiritualidade que faz sentido é quando a gente está com os ouvidos sensíveis para ouvir o clamor de quem sofre injustiça. E de quem sofre, de maneira geral, sobretudo injustiça. Segundo, quando é que é uma espiritualidade, a gente constrói uma espiritualidade que seja realmente saudável? Segundo, é quando os critérios para atender aos outros são igualmente elevados acima de nós mesmos. Ou seja, não são critérios que a gente usa apenas para nós, mas são critérios mais elevados do que aquilo que a gente usa para nós mesmos. Jesus disse, certa vez, o seguinte: que tudo que vocês querem que os outros façam para vocês, façam vocês primeiro a eles. No versículo 5, quando os apóstolos dizem assim: ok, vocês vão resolver essa questão. E aí ele diz assim, mas eles dizem como é que eles vão resolver, qual é o critério? Qual é o critério? O critério é o seguinte: vocês vão escolher 7 homens, e esses 7 homens vão ser homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria e de bom testemunho. Gente, vamos parar um pouco aqui para pensar. Nenhum pastor faria isso. Nenhum pastor faria isso. Escolher 7 homens, e a gente pode incluir nesse caso mulheres, porque naquela época as mulheres não eram incluídas na sociedade, sempre estavam à margem. Nenhum pastor escolheria 7 homens e 7 mulheres para servir mesa, para fazer distribuição de alimento. Por quê, pastor? Porque ia botar era para pregar, ia ficar aqui, pregando para vocês. É isso que a gente faria. Porque 7 pessoas cheias do Espírito Santo e de sabedoria, a gente coloca para ter atividades mais elevadas, servir a mesa. Vejam quais são os critérios que os apóstolos estabelecem para a igreja.
elevadíssimos. Dá vontade até de dizer assim, não podia ser um critério assim um pouquinho melhor. A pessoa não é nem cheia assim do Espírito Santo, mas é uma pessoa sábia. Ela tem bom testemunho, ela é nova convertida. Ela é até cheia do Espírito Santo, mas não é muito sábia. Não podia ser assim mais ou menos, não? Não, pode não. Tem que ser cheia do Espírito Santo e de sabedoria e de fé e de bom testemunho. Tem que ser essas pessoas para servir às mesas, distribuir alimento. Em outras palavras, o que eles estavam dizendo é o seguinte, os critérios mesmo para coisas mais banais da igreja e na vida têm que ser critérios elevados. Que quando nós somos desafiados neste mundo, na nossa vida cristã, a baixar os nossos valores, o Evangelho nos lembra que nós somos convidados pelo Evangelho de Jesus a continuar vivendo níveis mais elevados ainda. Que quando o mundo de maneira geral, as injustiças do mundo nos desafiam a baixar o nível, Jesus me lembra, a Bíblia me lembra, o Evangelho me lembra que eu sou convidado e convidado como filho de Deus para levantar esse nível e não baixar esse nível. Que quando o mundo me convida para odiar, eu sou convidado para amar. Que quando o mundo me convida para destruir, eu sou convidado para construir. Que quando o mundo me convida para ser parte de um processo destrutivo, eu estou nesse mundo para ser parte de um processo construtivo. Que quando o mundo me convida para trabalhar a favor da discriminação, eu levante a bandeira do Evangelho assim, não, porque a bandeira do Evangelho e a bandeira do Reino de Deus é sempre contra a discriminação, pode ser de mulheres, de negros, de homossexuais, por isso é que a bandeira do Evangelho é sempre a bandeira mais elevada ainda. E é por isso que o apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, no capítulo 12, diz assim, não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. É um desafio. Esse é o nosso desafio. Por isso é que os apóstolos dizem o seguinte, vocês vão escolher 7, mas esse é o critério, elevadíssimo. Questões pequenas resolvidas com critério elevado, é isso mesmo. Porque o Evangelho é um convite para viver uma vida nobre nesse mundo. Humana, falha, sim, é verdade. De luz e de sombras, sim, é verdade, mas nobre. Nobre mesmo quando age como trevas. Nobre mesmo quando falha. Nobre mesmo quando tropeça. A nobreza mesmo quando tropeça. O Evangelho é esse convite para viver essa vida nobre. E nós não podemos nos esquecer disso, de que todas as vezes que nós somos desafiados, interpelados, inquietados para viver uma vida segundo os padrões do mundo, a gente se lembre daquilo que o apóstolo também fala lá em Romanos, ainda no capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o versículo 2 diz assim, e não se conformem de jeito nenhum com esse mundo, com este século, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, da mente de vocês, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E qual é essa mentalidade de Deus? É a mentalidade que valoriza o ser humano, é a mentalidade que valoriza quem é discriminado, é a mentalidade que faz com que a gente pense num mundo que seja justo para todos e não apenas para alguns. É a mentalidade de um mundo que está sempre incluindo e não excluindo. É uma mentalidade que rejeita qualquer discurso que seja contra os grupos as minorias, contra os grupos mais fracos, contra as mulheres, que acham que as mulheres têm que ganhar menos do que os homens, que acham que os negros são pessoas de segunda categoria, que os homossexuais nem gente são. Esse é o espírito do mundo e contra esse mundo nós erguemos a bandeira do Evangelho. Amém? Terceiro e último lugar. E qual é esse outro critério que essa igreja e que esses apóstolos nos ensinam, essa comunidade nos ensina de uma espiritualidade que seja realmente saudável, construtiva? É quando as escolhas que a gente faz na vida, a escolha que nós fazemos, favorece sempre o lado mais fraco. Versículo 5 diz assim, tal proposta agradou a todos. Então escolheram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo,
além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, convertido do judaísmo, proveniente de Antioquia, e apresentaram estes homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Eu vou repetir a primeira parte do versículo 5. Tal proposta agradou a todos. Tal proposta agradou a todos. Por que agradou a todos? Agora, pare aqui um pouquinho e pense comigo. O conflito na igreja era por causa da discriminação de viúvas gregas sendo preteridas pelas viúvas de fala hebraica. Os discípulos apóstolos decidiram que eles escolhessem 7 pessoas para administrar essa questão. Eles escolheram 7. Fôssemos nós, possivelmente a gente faria o seguinte: 3 de cada lado e um voto Minerva. 3 representantes do grupo de fala grega, 3 representantes do grupo de fala hebraica e uma aí de uma outra fala qualquer dentro daquela igreja, porque afinal de contas era uma igreja realmente com gente de vários lugares, que seria o voto Minerva no caso de empate. Seria aquilo que a gente consideraria mais coerente, melhor, né? Senão, assim eu acho que a gente consegue equalizar esse problema. Não foi isso que eles fizeram. O 7, aqui no texto bíblico, não fala, não diz, mas o estudo do texto diz o seguinte, que esses 7 que foram escolhidos eram 7 judeus de fala grega. O que é que a igreja fez? Na hora de escolher os 7, escolheram 7 representantes das viúvas de fala grega. E as viúvas de fala hebraica? E o grupo de fala hebraica? Escolheram 7. E o grupo de fala hebraica? Escolheram 7. E o grupo que ia representar as mulheres de fala hebraica? Escolheram 7. Ou seja, a igreja, ao decidir escolher os 7, escolheu 7 de fala grega, do grupo que estava sendo preterido. O que é que essa igreja fez? Essa igreja fez o seguinte: vamos resolver de vez o problema, para que nunca mais haja injustiça no nosso meio. Vamos escolher os representantes do grupo mais fraco, porque se esse grupo fraco estiver resolvido, representado, nós não teremos mais nenhum problema dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade. Olha que coisa bonita que essa igreja está ensinando. Mas não está ensinando apenas para a igreja Bethesda, não. Está ensinando para o Brasil, está ensinando para o mundo, está ensinando para o Ceará, está ensinando para todo ser humano, toda a sociedade humana, todos. Sabe por quê? Porque no mundo desigual, numa sociedade desigual, quem precisa ser mais representado é justamente o grupo mais discriminado, o mais pobre, o mais sofrido, o que está sendo preterido, o menos representado, o menos apoiado, o mais marginalizado. É esse que precisa mais de apoio. Num país como o nosso, de disparidades sociais terríveis, que mulher ganha menos do que homem, para ser mais preciso, as mulheres representam 43,8% de todos os trabalhadores brasileiros, mas a participação hierárquica delas diminui cada vez mais. Respondem apenas por 37% dos cargos de direção e gerência, e no topo, nos comitês executivos das grandes empresas, elas não passam de 10% no Brasil. E, em média, as mulheres ganham 76% do salário dos homens. 76%, em geral. Mas nos cargos de gerência e direção, essa proporção cai para 68% do salário que um homem ganha. Uma mesma função. Quanto mais alto o cargo e a escolaridade, maior a desigualdade de gênero. As estatísticas mostram, no entanto, que na média da população a escolaridade feminina é maior do que a dos homens. A mulher tem 8 anos de estudo, enquanto o homem tem apenas 7,6 anos. Ou seja, a mulher precisa estudar mais para ganhar menos. No legislativo, até o final desse mandato agora, que se encerra neste ano,
o Brasil ocupava a 70ª55ª posição entre os 193 países do ranking da representação feminina no Legislativo. Dos 11 ministros do STF, que são indicados pelo Presidente da República, há apenas 2 mulheres. No STJ, dos 33 ministros, apenas 6 mulheres. E no Tribunal Superior do Trabalho, no TST, há apenas 6 mulheres entre os 27 ministros. No mundo privado, a desigualdade de renda aumenta ainda mais nos cargos mais altos. Conclusão, nós vivemos num mundo onde homens e mulheres são absolutamente desiguais. Só isso? Não. O Brasil é o 5º país em morte de homossexuais e de transgêneros. Só este ano morreram 125 no Brasil, 727 no mundo. Só porque eram homossexuais. Debates de cotas que a gente tem no Brasil são debates absolutamente desnecessários. Por que desnecessários? Porque o nosso país é desigual demais. Depois de amanhã vai ser o Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro. Que foi inicialmente dia 3 de maio. Esse ano fez 130 anos da libertação dos escravos, que é uma data tosca, inclusive. Por quê? Tosca igual o candidato que nós brasileiros elegemos para presidente desse país. Por uma razão muito simples. O Brasil foi o último país a libertar os seus escravos. Vieram para o Brasil 5,8 milhões de negros escravizados da África para o Brasil. 5,8 milhões. Quando eles foram libertados no Brasil, é porque era mais barato transformar em mão de obra para consumo do que mão de obra escrava dentro das fazendas no Brasil de cana-de-açúcar. Era muito mais caro mantê-los. Esses negros que foram libertos foram colocados para fora sem ter direito a nada. Não tinham educação, não tinha trabalho mais e não tinha lugar para morar. Aonde é que eles iam morar? Onde até hoje a maior parte da população negra no Brasil mora. Nas periferias e nas favelas. 65% da população carcerária do Brasil é feita de negros. Mas só 12,5% são da população de estudantes universitários no Brasil, são de negros. O que é que isso quer dizer para a gente? Que um país que de toda a população, de todo grupo de estudantes de nível superior no Brasil, apenas 12,5% são de negros. E lá nos presídios são quase 70%. O que é que isso tem a ver com a gente? A nossa história de desigualdade, de terrível desigualdade. E nós muitas vezes ainda ficamos nos perguntando, mas para que cota? Para que serve cota? Para regular um problema de desigualdade social no nosso país, que afeta a nossa base da estrutura da sociedade. Para que cota? Porque quando em 1500 os portugueses chegaram aqui, só tinha índio. E hoje eles são segregados a viver em espaços, e lá muitas vezes passando fome e necessidade de contraindo doenças dos brancos, e morrendo. E se não fosse o apoio de algumas organizações não governamentais, inclusive de missionários de igrejas evangélicas e católicos, muitos deles já teriam até morrido. Para que isso? E a gente fica muitas vezes se perguntando, e a igreja evangélica fica se perguntando, para que cotas? Por que cotas no nosso país? Sabe por quê? Porque no mundo desigual, assim como aquela igreja de Atos dos Apóstolos, na hora de escolher 7 representantes, eles não escolheram 7 do grupo mais forte, eles escolheram 7 do grupo mais fraco, porque assim eles sabiam que estavam resolvendo de vez um problema de desigualdade. Quando você parar para pensar, como é que eu vou resolver o problema da desigualdade na minha vida? Como é que eu vou resolver o problema da desigualdade no mundo? Como é que eu vou resolver o problema da desigualdade no Brasil? Sempre prefira, sempre escolha o grupo mais fraco, o lado mais fraco. Porque se você resolver o problema, se a gente conseguir resolver o problema do grupo mais fraco, nós vamos resolver o problema de todos. Amém? Feche seus olhos, por favor.